Eu vou tentar explicar os últimos acontecimentos. O Brasil é um país pobre e a política é que mantém o nosso país pobre, porque é ela que define ações que podem fazer com que as atividades socioeconômicas sejam efetivas e promovam o desenvolvimento. Ao fim da crise sanitária mundial, o Brasil terminou 2022 como a 12ª maior economia do mundo. Subiu uma posição. No auge viral 2021, nós estávamos em 13º lugar. Então, a gente melhorou, né? Em 2021, a gente terminou com um PIB, Produto Interno Bruto, de 9,9 trilhões de reais. Segundo Paulo Guedes, ministro da Economia do governo Bolsonaro, havia uma recuperação gradativa, sólida e responsável. Ele, inclusive, afirmou que o Brasil estava condenado ao sucesso. Veja aí. O Brasil está condenado a crescer 10 anos seguidos. Não se assustem, não acreditem, o pior já passou. Não acreditem nas narrativas, olhem para os fatos. É o barulho da política que está infernal, porque a democracia brasileira é vibrante, é polarizada no momento. Nós vamos superar isso um dia, porque somos todos brasileiros. Mas a verdade é o seguinte: não prestem atenção nas narrativas, prestem atenção nos fatos. Esse desenvolvimento resultava das decisões da política econômica, da aprovação da reforma da Previdência e de outros projetos que afetam diretamente a vida dos mais pobres, como o marco do saneamento básico. O Brasil, segundo o levantamento do IBGE, concluído no final de 2022, tem quase 208 milhões de habitantes. Metade vive em casas que não têm coleta de esgoto. E cerca de 40 milhões não têm acesso à rede de água. Nós estamos no século XXI. Isso é absurdo. Isso é causado pela burocracia brasileira, que mantinha uma legislação que assegurava o serviço de água e esgoto feito exclusivamente pelos estados. Só que isso demanda obra de infraestrutura, e no Brasil reza a lenda que obra feita debaixo da terra não é vista, e se não é vista, não dá voto. E assim a população se tornou refém dos gestores públicos que cobram muito, mas não oferecem serviços públicos de qualidade. O presidente Bolsonaro sancionou a lei aprovada no Congresso que representa uma nova era para a própria saúde brasileira. Água limpa e esgoto tratado não provocam doenças. Povo saudável não lota posto de saúde nem hospital. O marco legal do saneamento quebrou o monopólio estatal. Estados e municípios agora são obrigados a abrir licitação para a implantação e expansão dos serviços de água e esgoto. As empresas públicas também podem participar da concorrência dos serviços, só que precisam disputar licitações. Lembra o que o Paulo Guedes disse? Pois é, a política brasileira implodiu a estrada que ele estava pavimentando. Desde que assumiu há 5 meses, o sindicalista de elite apontou seus 9 dedos para o retrocesso e cancelou, através de decretos, várias decisões do governo anterior, principalmente nos casos onde há dinheiro em jogo. A estimativa é de que o marco do saneamento movimente mais de 30 bilhões de reais em obras e oferta de serviços nos próximos anos, mas o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, ex-governador da Bahia, mexeu os pauzinhos para o sindicalista de elite mexer na lei do saneamento. Tudo por interesses próprios. É claro, a esquerda sempre pensa nos pobres, em como deixá-los mais miseráveis e mais dependentes do Estado. Rui Costa sabe que esses serviços rendem muita grana e poder político através da Embasa, empresa de saneamento da Bahia. Eu cheguei a comentar sobre isso aqui há um mês mais ou menos. Foi dele a ideia de rasgar o marco do saneamento, só para garantir as boquinhas na estatal baiana. Resultado: mais um tiro no pé do Lula. Não bastou o fiasco na articulação política do ministro Alexandre Padilha, do líder José Guimarães e do Orlando Silva, relator do PL 2630, retirando da pauta de urgência o projeto de lei. Nem mesmo liberando na terça-feira 10 bilhões em emendas parlamentares, o governo Lula convenceu o Centrão a aprovar o PL da censura.
Lula foi humilhado, sem voto, tirou o projeto da pauta. No dia seguinte, ontem, quarta-feira, o Arthur Lira saiu de cena, foi para Nova York participar do LIDE, lá com o João Dória, 10 dias longe. Ele deixou o plenário correr. E aí a Câmara votou sobre o decreto presidencial que jogava no lixo o marco legal do saneamento. Se fosse aprovado, metade da população que não tem água nem esgoto tratado continuaria prejudicada. O presidente sofreu mais uma derrota, dessa vez mais humilhante, no voto. E podemos até contar que foi a terceira, porque semana passada a Comissão de Segurança Pública da Câmara também derrubou os decretos do Lula contra os decretos pró-armas assinados por Bolsonaro. Então fica fácil a gente entender que o Executivo está levando uma sova e que precisa da ajuda do Judiciário para tornar Bolsonaro o foco do noticiário. O nome do ex-presidente está de novo no meio de um furacão de enxovalhamento moral. Tudo para descredibilizar o histórico de Bolsonaro e acabar com a popularidade dele. Será que eles vão conseguir? É isso, pessoal. Até a próxima.